Boa noite, alunos e alunas. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo pertinente ainda à forma como se busca o adimplemento da obrigação em face do devedor. Na última aula, nós abordamos sobre a execução de título extrajudicial, ou seja, aquele que não passou pelo crivo do Poder Judiciário e é representado por um título qualquer, seja uma cártula creditícia, cheque, nota promissória duplicata, ou até mesmo contrato feito nos moldes a ensejar a possibilidade de execução. Abordamos também que, em se tratando a execução de uma ação, não existe nela a possibilidade de contestação por parte do devedor. Por quê? Porque, em tese, ele já tem um título que é revestido de todas as características para a execução. Mas aí se pergunta, então o devedor fica à mercê da vontade do credor? Ele pode cobrar o que bem entende, ele não pode contestar. Ele pode não contestar, mas pode atacar esse suposto crédito, representado pelo título, através de uma ação autônoma, denominado de embargos à execução. E é nesse embargos à execução que ele vai ter uma discussão alargada e ampla sobre o nascedouro da dívida, sobre os requisitos de título executivo, sobre os pressupostos, incluindo entre eles a prescrição do crédito. Enfim, ele pode sim ser atacado, mas através de uma ação autônoma. Agora vamos deixar de lado os títulos executivos extrajudicial e vamos tratar sobre aqueles títulos judicial construído através de um processo de conhecimento. O que é processo de conhecimento? É quando se busca, através do órgão jurisdicional, um bem da vida. Seja uma obrigação de fazer, seja uma obrigação de não fazer, seja um crédito de prestação alimentícia, seja um crédito de valores oriundos de uma sentença condenatória. Por que denomina-se processo de conhecimento? Porque é um processo de instrução, aonde o magistrado vai conhecer o pedido, aonde o magistrado vai conhecer os termos da contestação. Através da instrução, ele vai verificar as provas já produzidas na peça motora do processo, ou seja, na inicial ou na exordial, como queiram. Paradoxalmente, as teses trazidas pelo alegado devedor, que vai apresentar através de contestação. Então, o juiz vai conhecer as provas já produzidas, os termos da contestação e ainda outras provas que se possam produzir no curso do processo, tais quais uma perícia, ou então até mesmo oitiva de testemunha, o depoimento pessoal das partes se requeridas. Escutem bem, se eu quero ouvir a parte adversa, digamos, eu sou o autor da ação, eu já tenho que manifestar a minha intenção na inicial. Quando faz o requerimento, requer o depoimento pessoal do demandado sob pena de confesso, em matérias fáticas, evidentemente. Da mesma forma, quando eu contesto, eu tenho que requerer o depoimento pessoal do autor sob pena de confesso. Porque se eu não requerer o depoimento pessoal, o juiz não vai ouvi-lo. E às vezes, no próprio depoimento pessoal, você acaba por vencer a demanda quando a parte não está postulando o direito com convicção ou não tem o direito,
ela pode cair numa armadilha através das perguntas formuladas pelo advogado da parte contrária, e vice-versa. Isso vale tanto para o autor quanto para quem está contestando. Pois bem, fora feita toda a instrução do processo, oferecida a inicial, ajuizada a inicial, oferecida a contestação, colhida as provas necessárias para dirimir o litígio, e depois o juiz prolata uma sentença. Nunca digo o juiz deu a sentença, o juiz não dá nada. O juiz profere uma decisão, o juiz prolata uma decisão no processo, objetivando o quê? Positivar o direito pretendido pelo autor, ou então negativando aquele alegado direito. Se for procedente e transitar em julgado a decisão, ou não houver mais recurso, ou se houverem recurso, no caso de apelação, recurso especial, ou até mesmo extraordinário, e tantos outros que podem ocorrer no curso do processo, forem negado provimento a esses recursos, então a decisão passa a transitar em julgado. E daí? O que é que nós fizemos? Você sabe, já aprenderam, que o órgão jurisdicional é inerte. Em raros casos é que pode ser praticado algum ato de ofício pelo juiz. Nesse não, o juiz não pode advogar para as partes. Vale dizer, se eu vencer a demanda, eu tenho que prosseguir naquele processo para haver aquele meu crédito. E o que é que eu faço? Eu faço através de um pedido de cumprimento de sentença. Vamos aqui imaginar uma situação hipotética. Eu fiz um contrato com alguém para que ele construísse um apartamento. Paguei a metade do valor e outra metade seria em 6 meses, data fatal e peremptória, salvo questão de caso fortuito ou força maior, deveria concluir. Aquele que eu contratei não concluiu. Obrigação de quê? Obrigação de fazer. O juiz determinou por sentença que ele deveria entregar esse apartamento. E aí estabeleceu um prazo que certamente eu postulei na peça motora do processo. Ele não o fez, embora a sentença tenha determinado a feitura. O juiz cumpriu com a missão dele e paralisou suas atividades. O que é que eu devo fazer como parte interessada? Formular um pedido pedindo para que esta sentença seja cumprida. Daí a denominação de cumprimento de sentença. E devo postular que o juiz o faça através dos meios coercitivos, ou então que aplique multa diária pela inadimplência. O que é que ocorre? O juiz dá o prazo de 15 dias para ele cumprir a obrigação, e se ele não cumprir esta obrigação, aí passa a fluir novo prazo para impugnar este pedido. Primeiro, 15 dias, que é o que diz no Código, e aí há uma controvérsia entre a doutrina. Uns dizem que, como não se manifesta se é 15 dias úteis, então é 15 dias corrido. Mas a maior corrente é 15 dias úteis, até mesmo por analogia a outros dispositivos. Então, o que é o que eu faço? Postulo ao juiz que ele seja intimado para cumprir a obrigação e o juiz o faz. Dá a ele a possibilidade de esperar 15 dias para cumprir a obrigação. Se ele cumpriu a obrigação, for lá e realizou o trabalho, e pagou as custas judiciais, pagou os honorários advocatícios, encerrou a demanda.
Se ele não cumprir nos 15 dias, aí vai ser iniciado o cumprimento da sentença e a situação torna-se mais gravosa para o devedor. Por quê? Porque no cumprimento de sentença o juiz poderá aplicar uma multa de 10% sobre o valor total da condenação. Além de que, além dos honorários advocatícios de 10% da primeira demanda, ou da demanda principal, e mais 10% referente à execução. Vejam bem, neste diapasão, o advogado terá 2 honorários. E segundo a legislação, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não à parte. Então o advogado terá 2 honorários. E aí vem as outras medidas coercitivas. Mesmo assim ele não cumpriu e nem impugnou, o juiz vai determinar que ele faça sob pena de multa diária. E mesmo assim, se ele não fizer e se tratar de bens fungíveis, que é o caso que nós estamos tratando, o juiz vai determinar que um terceiro faça, dando vista às partes do preço, e sobre as expensas do próprio devedor. Pois bem, mas se eu não paguei esse débito, entendi que houve um problema. Nesta sentença houve um problema de nulidade, e essa nulidade eu posso arguir nos embargos, sim. Se a nulidade é absoluta, é uma questão de ordem pública. Se é relativa, não, porque eu não arguí tempestivamente, né? Precluiu o direito de eu arguir. Vou embargá-lo, então. Os cálculos apresentados pelo credor são astronômicos, de longe superior ao devido. Não posso aceitar. E essa foi uma das razões de que eu não paguei. Aí eu tenho a possibilidade, no prazo de 15 dias úteis, impugnar esse cumprimento de sentença, que lá, na parte que tratamos os títulos judiciais, era embargos à execução. Aqui é outra nomenclatura. Aqui é impugnação ao cumprimento de sentença. Não vou mais discutir se eu tenho direito ou não tenho direito, porque isso já se exauriu na instrução do processo, quando foi instruído o processo de conhecimento. Só outras questões pertinentes a esse cumprimento de sentença. Pois bem, e se tratar de bens infungíveis, então aí o juiz pode até transformar em perdas e danos. Também, e também poderá transformar perdas e danos até a obrigação fungível. E na obrigação de não fazer também é a mesma coisa. Se abstém de fazer, de desfazer aquilo que deveria ser feito, vai ser feito o cumprimento da sentença para desfazer, e se ele não desfizer, aí será contratado um terceiro para desfazer tudo às custas e as expensas do devedor. Pois bem, o artigo 497 do Código de Processo Civil trata sobre as obrigações de fazer ou então de não fazer. Já o artigo 498 é a obrigação de entregar coisa certa. Vale o mesmo exemplo. Celebrei ou firmei um pacto contratual com alguém para me entregar na safra 10.000 sacas de soja. Ele não cumpriu, eu entrei com a ação, ou então ajuizei uma ação, melhor dito, para compelir o devedor judicialmente a me entregar aquele cereal, objeto do contrato. O juiz também. Era 15 dias para ele cumprir espontaneamente, sem nenhuma consequência, a não ser as custas judiciais do processo anterior, os honorários advocatícios do processo anterior e entregar o produto. Se eu entreguei, está ok. Mas se eu entender que já teria entregado parte do produto, e o juiz reconheceu na sentença e ele está exigindo o cumprimento da obrigação integral, eu posso impugnar. Por quê?
porque está em dissenso com o comando sentencial. Não está observando a decisão prolatada pelo magistrado. E isto é um argumento para impugnação deste cumprimento de sentença. E também o 523 trata da obrigação de pagar alimentos, como no 528, e também a obrigação de pagar quantia certa. Como quantia certa? Pois bem, ajuizei uma ação por prática de ato ilícito e nesta ação eu postulei pagamento de danos emergentes, de lucros cessantes e de dano extrapatrimonial. O que seria? Dano emergente. Todos os gastos que eu tive com a prática daquele ato ilícito. Digamos que fosse um acidente de trânsito. Eu tive despesas para conserto do meu automóvel de R$10.000. Tive mais R$5.000 de despesas médicas e hospitalares. Isso é danos emergentes, é que surge do próprio acidente. No entretanto, além da lesão sofrida e dos danos que eu sofri para pagar as despesas médicas, hospitalar e conserto do automóvel, eu fiquei mais 5 meses sem poder trabalhar. Auferia R$2.000 por mês, seriam mais R$10.000, e isso eu vou postular a título de lucro cessante. E os danos extrapatrimoniais? A compensação pelo sofrimento, pela angústia, pela dor que eu sofri com a lesão corporal sentida através do ato ilícito, me dá aso, me dá motivo, é móvel para que eu possa postular uma compensação. Eu poderia dizer, como dizem muitos colegas nas petições, reparação por dano moral, indenização por dano moral. Acontece que o juiz não tem como aferir este dano moral e sofrimento porque ele é imensurável. O que é que ele faz? Então ele defere a título de compensação e não reparação de dano moral. Compensação pelo dano moral sofrido, pela angústia, pelo sofrimento, desde que seja fundamentado. Se não for fundamentado com especificidade, os juízes não têm dado dano moral. Pedir dano moral só por pedir não tem a fundamentação. Eu tenho que dizer por que eu sofri este dano moral. Então, deste pedido vai surgir uma sentença. E esta sentença vai determinar que eu pague tantos R$1.000 de danos emergentes, que é as despesas hospitalares e mais a despesa do conserto do veículo. Vai determinar que eu pague tanto em razão de eu ficar sem o exercício de minhas atividades laborais e vai estabelecer lá mais uns 10.000 a título de compensação pelo sofrimento, que é o dano moral, comumente chamado equivocadamente pelas pessoas. Aí eu já tenho o quê? Um título líquido, certo e exigível, desde que transitado em julgado. Eu já tenho os valores. O que é que falta, então? O juiz encerrou o processo porque ele prolatou a decisão, porque transitou em julgado essa decisão. Então, nos próprios autos, diferentemente da execução de título extrajudicial, que é em auto apartado, o cumprimento de sentença é encaminhado nos próprios autos. Claro que não exige todos aqueles requisitos de uma inicial, mais ou menos tem que identificar a parte credora, o número do processo e dizer o que é que você pretende com isso.
de cara já pedia penhora dos bens, penhora online principalmente, que seja aplicado as multas caso ele não inadimplir, enfim, tudo aquilo que te interessa. Esse título é título líquido certo e exigível por quantia certa contra quem? Contra devedor solvente. E aí basta tão somente para preencher todos os requisitos executivos que eu atualize através de cálculos aritméticos esta dívida, some os honorários advocatícios e peça o cumprimento da sentença nesses valores deferidos pelo magistrado. Agora, tenho que ter muito cuidado para cobrar tão somente aquilo que foi deferido em sentença. Porque se eu cobrar além do comando sentencial, eu vou dar prejuízo ao meu cliente, porque vai ocorrer a impugnação, e essa impugnação vai ser procedente, e essa impugnação terá honorários advocatícios e custas e despesas processuais. Iniciando então a obrigação de entrega à coisa certa, nós já falamos, obrigação fungíveis, que o juiz pode fazer através da coerção ou então de transformar em perdas e danos. O início do cumprimento da sentença, então, exige o quê? 2 requisitos tão somente. Que o credor tenha um título executivo. E esse título executivo nada mais é do que representado pela sentença. E também pelo inadimplemento do devedor. Ele perdeu a demanda, não cumpriu a obrigação, não cumpriu nos prazos dos 15 dias que o juiz concedeu para ele cumprir, aí eu tenho que executar. E mais do que isso, tratando-se de título executivo por quantia certa contra devedor solvente, eu também posso protestar essa decisão no cartório de registro. O que é que eu faço? Pego tão somente uma certidão onde consta as partes, o número do processo e a decisão, e vou protestar. É mais uma forma coercitiva, ameaçadora, para que a parte adversa possa cumprir com a sua obrigação. Então, não pagando passa para mais uma fase do processo, não um processo distinto. Por isso que chamo de sicrético, porque é feito os dois. O processo de conhecimento, a coleta de prova, a instrução e também a execução nos próprios autos, né? Então, nessa parte, já que vai ter aqueles 10% de pagamento, né? E a multa. A multa está instituída lá no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 10% sobre o valor da condenação. Temos que ter cuidado. Não podemos somar os honorários advocatícios, não podemos somar as custas judiciais, mas sim a condenação. Dentro daquela condenação, aí eu vou postular o pedido de 10% no caso dele não adimplir a obrigação nos 15 dias, né? E é iniciativa do credor. Não havendo pagamento, então vai iniciar a segunda fase, ou seja, mais uma fase do processo, provocado pelo credor, evidentemente. O judiciário nada faz por conta. Quanto ao protesto do título judicial, né, da decisão judicial, ela está lá esculpida no artigo 517 do Código de Processo Civil, mas exige o trânsito em julgado. Por quê? Porque o cumprimento da sentença eu posso fazer provisório também. Se a parte recorreu e eu quero adiantar o processo e ter garantia que vou receber antes que ele dilapide todo o patrimônio, eu posso fazer a execução provisória. Ela vai até penhora dos bens, ou até mesmo avaliação, e aí para. Não será vendido em asta pública, embora o efeito seja devolutivo e não suspenda a execução, mas para até a penhora, para que não se aliene o bem e depois, se o tribunal mudar a decisão, ter que voltar ao status quo ante, ou seja,
à situação anterior. E esse protesto só vale para a cobrança de quantia líquida e certa, quando foi determinado pelo juiz através de uma decisão proferida nos autos do processo principal. Pego a certidão, a qualificação das partes, o número do processo e protesto no cartório de registro de protesto para que possa o devedor ficar impedido de uma série de transações que faria, uma série de situações que torna gravosa para ele. Então, gente, essa é a segunda fase, ou uma das fases, do processo de conhecimento, onde eu postulo um bem da vida, seja obrigação de fazer, seja de não fazer, seja de prestação alimentícia, seja de pagar quantia certa quanto a devedor solvente, enfim, qualquer resultado. Só chama atenção, obrigação de fazer e de não fazer, segundo o nosso texto do Código de Processo Civil, não pode ser objeto de protesto. O protesto é única e exclusivamente para título líquido e certo, valores obtidos através de uma decisão judicial. Isso é fundamental porque de nada adianta você serem experto no direito material. Sabem o Código Civil de cor e salteado. Todos os dispositivos, todos os direitos, e aliás, eu acho que vocês já estudaram as obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa. Creio que eu trabalhei com isso, eu acho que no 4º semestre, se eu não estou equivocado. Aprenderam isso. Agora, temos que praticar. Aquele conhecimento do direito material, ele per si só não se movimenta. Ele depende de uma bengala, ele depende de um auxílio, ele é inerte. Ele apenas estabelece os direitos. Agora, como eu vou exercer esse direito, eu só vou encontrar no Código de Processo Civil. E é o Código de Processo Civil que vai me dar os caminhos para eu obter, só quando termina a frase, mas, vai me dar os caminhos para que eu possa obter o resultado, a satisfação do resultado que eu tive na demanda na qual for julgada parcial ou totalmente procedente. E aí eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Se é título extrajudicial, eu sei que eu vou ter que ajuizar uma ação executória ou executiva, estabelecendo ou formulando o pedido para que o Poder Judiciário dê um provimento e faça por mim a cobrança desses valores que ele está aí para isso. Agora, tratando-se de demanda judicial, ou seja, esta minha postulação feita na peça ou através da peça motora do processo, acabou. Foi julgado procedente. E se eu nada fizer, vai voltar ao quê? Até mesmo vai voltar a correr a prescrição intercorrente, ou seja, a partir daquela decisão, se eu nada fizer. Então eu tenho que saber que se eu nada fizer, esse crédito pode ser prescrito, essa obrigação pode ser prescrita, então eu tenho que buscar haver aquele meu crédito ou aquela obrigação. E só posso, o judiciário só pode fazê-la se eu o provocar, se eu postular ao magistrado nos autos do processo para que ele execute, se fosse título judicial. Ainda a gente tem o cacuete de dizer execução, porque antes do advento do Código Civil de 2016 era execução de sentença, agora é cumprimento da sentença. Vou provocar então para que o juiz faça cumprir essa sentença e eu possa obter os resultados positivos da demanda. E aí tem os seus caminhos. Tenho que saber também que esse meu pedido eu tenho que fazer e dar oportunidade para que o devedor tenha no mínimo 15 dias, no máximo 15 dias para efetuar o pagamento. E só depois que ele não fizer é que vai prosseguir a execução.
E aí eu já tenho que formular os pedidos de penhora, da multa, da intimação. Aliás, essa intimação é feita pelo Diário Oficial de Justiça, Diário de Justiça. Tem que ter muito cuidado. E quem é intimado é o advogado, não é mais a parte contrária. A parte demandada, que perdeu a demanda, já teve conhecimento da sua existência. Agora é tudo com o advogado. Então o advogado tem que ser esperto, perspicaz, não pode ser descuidado. Ou seja, se for descuidado, até pode responder um processo administrativo e indenizar a parte contrária. Indenizar a parte contrária por não ter agido em defesa. A não ser que, digamos, essa parte não tenha advogado, a parte vencida, aí eu tenho que intimar a pessoa do devedor por carta. E se ele for revel no processo, então intimar-se-á através de edital. Caso contrário, é intimado na pessoa do advogado, que pode ser até mesmo pelos meios de comunicação da internet, né? Então temos que ter muito cuidado nesse aspecto para que nós não prejudicamos o nosso cliente, deixar de avisá-lo de que o processo transitou em julgado e que ele tem 15 dias para pagar ou 15 dias para cumprir a obrigação, sob pena de ser executado, e aí tornar-se-á mais dispendioso, porque daí vai ter mais honorários advocatícios, aí pode ter aquela multa dos 10%, enfim, é um trabalho que nós temos que sempre estar orientando o nosso cliente. Pois bem, então, por hoje é só, foi meio extensa hoje, mas é uma matéria que a gente tem que unir a teoria e a prática. Como eu disse,